Acho que agora estamos ao vivo. Acho que é aí. Como é que está o áudio? Tudo certo? Olá. Como é que tá o áudio, Thalia? Tudo tranquilo? Tá escutando bem a gente? Tudo certo o Tudo certo. áudio? Show de bola. Imagem também? Perfeito, Show. perfeito. Então, vamos aguardar um pouquinho. Esperar um pouquinho. O pessoal chegar. Ótimo. Que bom que deu tudo certo. Show de bola. Esperar um pouquinho. Antes de nós começar, respirando. Afinal de contas, é a nossa primeira live. Então, a gente tem que ir se adaptando em algumas coisas. Né? Adriel, show de bola. Que bom tê-los aqui, né? Tão perto e tão distante. Show. Acho que esperar um tempinho para nós começar a conversar um pouquinho. Afinal de contas, tempo é algo que a gente tem, né? Ou não? Eis a questão. Tenho tempo ou não tenho tempo? Tempo é o bem mais precioso que a gente tem, né? E o quanto faz diferença nesse tempo que a gente está se tendo tempo, né? Nos obrigando a ter tempo. Então a gente começa a refletir muito sobre o que a gente é, o que a gente tem tempo, o que a gente vai fazer com esse tempo. Então, é algo que nos remete a refletir. Então, acho que a gente pode. Áudio ok. Valeu, Adriel. Show de bola. Joia. Então, vamos Vamos começar? começar. Show de bola. Vamos lá. Então, vamos nos apresentar. Eu sou a Ariane. Eu sou o Ricardo. Estamos aqui como analistas comportamental e corporal da empresa Cuidar Bem, da Home Care Cuidar Bem. E é um prazer estar aqui com você, conversando sobre assuntos pertinentes ao reconstruir o eu. Boa noite, Evandro. É um Oi, Evandro. prazer. Show. E olha só, hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso mesmo, sobre o reconstruindo o eu. Esse processo reconstruindo o eu é um processo muito interessante e a gente vem falar então sobre esse momento porque todos nós sabemos que depois de tudo que vem acontecendo após esse momento com o coronavírus, o mundo que a gente vai ver lá fora não é mais o mesmo, né? Quem continuou trabalhando ou não, independente disso, o nosso mundo mudou. Então, muitas pessoas vão precisar se reinventar, vão precisar trabalhar de forma diferente, agir de forma diferente, pensar de forma diferente, planejar de forma diferente. E a questão é como que vai fazer? Como proceder? Como que eu vou me posicionar? Como que eu vou viver? Como vai ser a minha vida nesse mundo diferente? Como vai funcionar isso? Então, partindo disso, é que a gente vai conversar sobre isso. Como vai funcionar? Como reconstruir este eu pensando neste mundo diferente que eu vou encontrar quando tudo voltar ao normal, quando eu sair lá fora novamente, quando eu puder voltar à minha rotina, quando as pessoas voltarem a trabalhar, quando as escolas voltarem a funcionar, quando o comércio girar novamente, mas tudo volta ao seu normal, porém de forma diferente. E olha só, né? Falou muita coisa, né? Legal. Isso é show. Isso é um traço, né, pessoal? E pensando nessa reconstrução, e tudo isso que a Ariane falou, a gente tem que lembrar o seguinte: o que a gente é?
Todo mundo já se perguntou quem eu sou? Já escutou aquela frase: ah, eu sou assim, eu nasci assim, e eu vou morrer assim? Bem comum a gente ouvir isso, né? É muito comum isso. Será que é verdade? Será que a gente nasce assim, com as nossas crenças, com nossos comportamentos, e a gente vai morrer assim? Será que a gente é engessado nesse mundo, nesse comportamento? Será que nossas crenças não podem mudar? E a gente sempre se perguntou sobre isso. Caramba, será que a gente é assim? E quando a gente fala nós, é justamente isso. Que tudo começou esse processo com a gente. Nada começou vendendo para o outro. Tudo começou criando com a gente mesmo. A gente se entendendo, a gente se compreendendo. E a partir daí a gente começou, caramba, se para nós faz sentido, por que não criar um processo? E esse processo tem nome. Esse nome é Reconstruindo o Eu. E a gente está criando essa live, que é a primeira live, por sinal, né? Nosso... E a gente veio pensando hoje durante o dia, caramba, o que, que vai acontecer com a gente? O que, que vão pensar da gente? Será que vão nos aceitar? Será que vão falar mal da gente? Será que vão falar um monte de coisa? Nossa cabeça, nossa, criou várias imagens. Várias e várias situações. Até o ponto que, espere um pouquinho. E aí que entra o grande feeling. Eu estou agindo desta forma, por quê? E quando a gente se entende, quando a gente se compreende, a gente começa a até, eu e a Ariane, a gente começa a brincar um pouquinho. Ah, ó, tu tá usando tal traço. Isso é porque tu tá sendo assim. A tua rigidez tá falando alto. A tua oralidade agora foi explosão. Como é que é isso? E aí a gente consegue estar tá aqui falando com vocês com mais tranquilidade. Porque a gente se compreende. Sim, a gente tem medo. Normal, né? E por que de onde é esse vem esse medo? A diferença de ter medo é não ficar paralisado perante ele. Não ficar paralisado perante o que vai vir. Não ficar pensando, meu Deus, o mundo vai acabar. O mundo acaba todo dia, para um monte de gente. E fica para nós a reflexão: que mundo virá? Eu estou preparado para esse mundo? Eu estou preparado para lidar com eu? Porque a gente pensa, está vindo muita coisa externa. A gente está sendo atacado dia com situações do mundo externo. Corona, economia, desemprego, não poder sair, é só ficar em casa, esse isolamento. É um mundo em que a gente jamais pensou em estar vivendo. Um mundo que só nós, porque até então isso nunca aconteceu. Então, quem sou eu? E é quando a gente fala em reconstruindo o eu, que nós falamos em nos conhecer, é nos identificar. Esse exemplo do medo é quando a gente começa a se boicotar. É quando eu penso, nossa, tá diferente, eu preciso reinventar, reconstruir, repensar sobre o meu processo do meu negócio que eu tenho hoje, por exemplo, que não pode mais ser da mesma forma, porque afinal de contas mudou a economia, tudo mudou. Como eu vou fazer diferente? Ah, mas eu tenho medo. Será que vai dar errado? Vai dar certo? Será? Aí você pensa, quantas vezes você já pensou? N formas de dar errado algo que, na verdade, tinha N formas de dar certo. E aí é que vem, quando você se conhece, você consegue perceber que a mesma energia que você gasta para pensar o negativo é a mesma energia que você pode gastar para pensar positivo. E aí você descobre o porquê que você pensa o negativo. É medo de quê? De quem? É medo de dar errado? É medo de dar errado porque você quer ser perfeito? Ou é medo de magoar alguém? Medo que alguém deixe de gostar de você? Medo que alguém possa deixar de te aceitar, de te amar? É medo que alguém possa deixar de te aplaudir? Qual é o teu medo? Da onde vem esse medo? Então, a gente fala em reconstruir
A gente parte do se conhecer. E aí a gente consegue identificar de onde vem as crenças, os medos, as angústias, os receios. Por quê? Outra situação. Existem conflitos diferentes que possam acontecer, que podem acontecer. A mesma pessoa que tem um conflito, que uma hora precisa de um cantinho, de um mundinho só seu, para ter as ideias mais incríveis, mais absurdas, por outro lado, precisa falar muito. E de repente precisa do mesmo cantinho, mas também quer holofotes. Como que eu consigo reconstruir a minha vida, o meu negócio, neste novo mundo, se uma hora eu quero holofotes e outra hora eu quero um cantinho só para mim? E as pessoas vão me aceitar? O meu negócio vai dar certo? Se eu tenho medo de errar? Se eu não sei dizer não? Se eu não sei a hora certa de me posicionar? Se eu não sei que atitude eu vou ter perante os outros? Se eu não me reconheço, se eu não me entendo, fica difícil entender o outro. Então, quando eu me entendo, quando eu me reconheço, eu me respeito. Quando eu me respeito, eu respeito o outro também. E o olhar muda perante a você, perante o outro. E aí fica mais fácil reconstruir. E aí é mais fácil pensar, olhar. Sentir, né? Aí não pode esquecer, né? Que muito da gente a gente sente. E, caramba, quanto a gente sente esse mundo mudando. E o quanto é difícil muitas vezes sentir esse mundo e aguentar. Porque afinal de contas, sentir e aguentar o que está vindo, não dá problema. Manda que eu aguento. Eu aguento, eu faço, não tem problema. Aí isso passa um tempo, tu escutando e aguentando. E sentindo toda aquela pressão, aquela angústia e caramba, aquela raiva. Ao ponto de chegar num momento da sua vida e mandar para aquele lugar porque tu não aguenta mais. E aí vem aquele sentimento de vingança. Afinal de contas, vou explodir, vou ter que me vingar de quem eu tive que carregar aquele peso todo daquelas pessoas que, poxa vida. Impulso, né? Não tenho medo, vou lá e faço. Aí depois eu penso, caramba, o que eu fiz? Podia ser diferente. Podia ter falado diferente. Podia ter agido assertivo. Comportamento assertivo, a gente escuta muito isso, mas o que é comportamento assertivo? O que é reconstruir? E aí vem aquela situação, mas é a personalidade da pessoa. Não, você não é a personalidade. Você tem a personalidade. Isso já diz, né? Você está tendo uma personalidade, né? Nós temos um grande amigo, um grande mentor, né? Christian Partenham, quem diz isso, né? É um mestre nosso. Nosso grande mestre, diz você não é. Você não é um tipo, você não tem uma personalidade, você tem um conjunto de personalidades. Ele costuma dizer que a gente tem umas máscaras, né? E cada máscara é uma personalidade. E quando você compreende que existe várias máscaras, você pode utilizar elas de forma adequada. Por exemplo, nesse momento a gente está usando algumas personalidades da gente. Isso quer dizer que a gente é falso? Não. A gente sabe o que a gente tem. A gente sabe os nossos medos. A gente compreende eles. E principalmente, a gente aceita. A gente aceita que a gente também é assim. E aí fica muito mais fácil. A gente começa a parar de se punir. A gente se perdoa. A gente costuma dizer até que a gente pode errar também, viu? A gente aceita que a gente é quem a gente precisa ser. E essas máscaras são como se fossem roupas. A roupa adequada no momento adequado de ser. É festa do biquíni, eu não vou ir de casaco de pele ou de smoking. Né?
Então é mais ou menos isso. Assim são as nossas atitudes, as nossas ações. Então, como eu vou saber que eu deveria ir de biquíni na festa do biquíni? Porque eu vou me precaver, eu vou saber disso antes. Como eu vou saber a atitude que eu devo de tomar? Porque eu vou perceber a atitude que eu vou estar tendo. Eu vou perceber que eu estou ficando ansiosa, eu vou perceber que eu estou tendo um momento de raiva. O que eu vou fazer com a raiva? A raiva é um sentimento ruim? Não. A raiva é um sentimento que, se não canalizada, ela vai se tornar ruim. Agora, se eu conseguir anteceder ela, perceber, canalizar, ela tem o seu traço de bom. Eu consigo canalizar, eu consigo, né, movê-la por uma ação boa. Ela pode me impulsionar para algo bom, pode me fazer ter um estalo, olha, né? Você está indo para o lado errado, vamos impulsionar para o lado certo. Entender que a raiva ela existe. Sim. Da mesma forma que o medo e qualquer sentimento. Entender o que eu vou fazer com ele. É o movimento que a gente faz. Eu tenho isso, isso me pertence, isso é meu. Ok, então eu vou sentir, eu vou organizar, não vou me engessar, que isso é um detalhe também que a gente tem que lembrar, né? De não se organizar ao ponto de se engessar e não mais sentir a oportunidade ou simplesmente não ter a capacidade, entre aspas, de não se sentir pertencente ou merecedor de uma palavra linda e maravilhosa chamada felicidade. Ao ponto que nada me pertence. Eu não faço parte desse mundo. Esse mundo hoje só me agride. É um mundo em que só me castiga e eu não mereço ser feliz, eu não mereço estar nesse mundo. O que acontece com uma pessoa que nesta situação não se sente pertencente? Começa a ter problemas e começa a adoecer. Então, vem outras consequências, começa realmente a precisar já de intervenções medicamentosas. E aí a situação fica bem mais, o buraco é mais embaixo, né? Dá para anteceder isso. Quando você consegue identificar que começa a sentir, poxa, parece que eu não estou pertencendo a esse mundo. Se você se conhece, antes do seu corpo adoecer, você consegue identificar. Então, percebe que reconstruindo o eu é o momento que você se conhece. Você conhece o teu corpo, os teus pensamentos, o teu emocional, e você é dono de si, dono das tuas ações. O teu eu, homem, mulher, profissional, tudo no seu lugar, porque você exerce diversos papéis no seu dia. Neste momento, talvez um pouco menos de papéis, mas em situações normais, muitos papéis. E daqui para diante, vai exercer diferentes papéis possivelmente, porque você vai precisar reinventar. Muitos negócios, diferentes negócios vão surgir. Como que você vai agir, pensar, planejar, construir um novo negócio se você não conhece? Como você vai criar um novo negócio? Você vai virar músico se o teu dom é para a gastronomia? Não dá. E aí entra outra questão. Eu gosto de quê? O que eu gosto de fazer? O que eu sei fazer? Aí entra a questão de, caramba, eu tô vendo todo mundo fazer e eu esqueço de uma pessoa muito importante. Sou eu. Importante. É a mais importante. Sou eu, que é você. E quando a gente chega ao ponto de esquecer de si mesmo e que o mundo nos bate e tu tenta rebater e tu não consegue, porque você esquece de você, muitas vezes você não percebe que está esquecendo, ou até percebe, mas não tem força suficiente para ter um movimento, para agir de forma adequada. Aí briga com o mundo, porque o mundo não me aceita, porque o fulano briga comigo, porque, ou seja, cria vários obstáculos ao ponto de não ser capaz ou não acreditar que se é capaz de ocorrer mudanças. Então a gente cria várias bengalas. E coloca a culpa no outro. Né? Cria resultados diferentes. Já que o mundo não me aceita, eu vou realmente ir para aquele lugar. Vou lascar comigo mesmo. Isso gera algo muito ruim. Gera frustração, gera adoecimento. Porque já que eu não me aceito, já que eu não posso ser feliz,
eu vou ficar triste mesmo. E às vezes eu utilizo essa minha tristeza usando uma outra substância para poder ficar feliz, afinal de contas, só aquele mundo me aceita. Mas é um mundo doentio, doente, que não é bom. E nesse atual momento, reconstruir é se entender, é evitar esses impulsos, é saber lidar com a frustração, é sim lidar com o desemprego, quem sabe, é saber lidar com tudo que vai vir, ou melhor dizendo, o que já está acontecendo. Porque nesse exato momento, você está mudando. Porque ontem foi um dia diferente de hoje. E amanhã com certeza será diferente. A vida é um constante recomeçar, né? Cada situação pode ser um recomeçar. Um relacionamento que inicia, um reconstruir, né? Um relacionamento que inicia, um relacionamento que encerra, uma criança que nasce, uma pessoa que parte, né? Que morre. Então, são processos, são ciclos que se encerram e que se iniciam, onde há necessidade de reconstruir o eu de por diversas vezes, correto? Então, se eu me conheço, fica fácil reconstruir. São os processos que a gente sofre, que a gente se abala, que a gente, né, tem essa queda e precisa levantar a cabeça de novo e seguir adiante. E esse é o recado que a gente gostaria de deixar. E só para complementar um pouquinho, quando ela fala em ciclos, já parou para pensar que a gente é formado por ciclos? Né? Se for analisar cada um de nós é formado por ciclos. Ciclos que iniciam, que tem um meio e um final. E um meio, um final. Um início, meio e final. Sempre tem um ciclo. Por exemplo, por que eu começo um relacionamento doentio com alguém que não é bom para mim? Eu termino ele. Uma semana depois, um mês depois, eu tenho um relacionamento doentio com uma pessoa que não gosta de mim, que me trai. É ciclos. Para onde eu quero voltar? E a gente não percebe que a gente é formado por ciclos. E quando a gente reconstrói alguma coisa, a gente começa com o né? Simples, básico, que é o eu. O primeiro, eu preciso me entender, me compreender, me aceitar, sentir de formas diferentes e, caramba, até poder chorar, tá? Que é muito bom. Chorar. Chorar pro mundo, chorar para as pessoas que amam, pelas pessoas que amam, chorar por si mesmo. E para depois sim construir algo. E esse é o nosso trabalho. É entender da onde eu vim, o que eu estou fazendo e para onde eu vou. E ajudar cada um de vocês nesse processo, a se compreender, a se aceitar e a se reconstruir, para que possam, em cada momento, tomar as decisões certas, ter as atitudes corretas para poder vencer, ter sucesso cada vez mais em cada momento, seja nos momentos pessoais ou profissionais, que essa é a lógica da vida, né? Você vencer sempre, mas saber disso sozinho, não precisar de uma bengala sempre, precisar sempre de alguém para isso, que você aprenda a fazer isso e tenha sucesso depois sozinho, que você consiga se reconhecer, se respeitar e conhecer o outro e respeitar o outro também. É reconstrução. Reconstrução do eu. A gente vai encerrando agora. A gente passou, que nossa meta era 15 minutos, mas pega 2 oral aqui falando. Né? A gente fala muito em oral, isso faz parte da análise corporal que a gente tem. Tá? E a gente fala muito dos traços, que a gente utiliza algumas ferramentas. Mas não vamos se estender. Queria agradecer muito, muito por vocês estarem aí com a gente. Uma gratidão enorme estar aqui.
Esperamos que vocês tenham gostado. Para nós foi muito importante estar aqui, é a nossa primeira live. Primeira live. E para nós é bem importante poder divulgar um pouco daquilo que a gente está amando muito. A gente ama muito trabalhar faz sentido, né? Algo que faz muito sentido para nós, isso é que é importante, né, na nossa vida pessoal e profissional também. Então, gratidão por este momento e poder estar contribuindo com vocês também. Espero que a gente tenha ajudado. Com certeza a gente falou uma coisinha há muito pouco tempo, mas a gente ajudou vocês sim. E a gente agradece de novo, de gratidão. Obrigado novamente e esperem que as próximas serão cada vez melhores, porque pensar, sentir, agir, planejar, faz parte da vida e de um todo. Reconstruam eu. E contem conosco para o que vocês precisarem. Um beijo no coração de todos vocês, gratidão e uma ótima noite, um ótimo fim de domingo para todos. Forte abraço, pessoal.